Sejam muito bem-vindas a mais um laboratório de estudos Questão de Ordem. Hoje eu estou muito feliz porque eu convidei uma grande amiga, uma pessoa que me inspira, que eu admiro muito, para participar do nosso laboratório e que eu tenho certeza que vai inspirar cada uma de vocês que estão ouvindo também na vida de vocês. Vocês vão ficar, com certeza, assim como eu, quando conheci a Laíse, eu fiquei com vontade de sair da minha inércia e melhorar. Então, muito bem-vinda, Laíse querida. É uma honra estar com você aqui. Eu que agradeço, Estherzinha, queridíssima. E, bom, para quem está vindo pela primeira vez, eu sempre dou uma explicadinha rápida. O nosso laboratório é um grupo de estudos que tem também uma parte empírica, por isso que eu falo laboratório, que a gente analisa também experiências reais, né, de pessoas reais que vão contando um pouquinho como elas levam a vida delas. Então, eu convido pessoas que eu já conheço, que eu já sei que têm uma vida de verdade admirável e que a gente pode se inspirar e que pode, enfim, se identificar, né? Pessoas reais que têm, enfim, os mesmos, enfrentam seus perrengues, seus defeitos, limitações, mas que são pessoas que buscam, né, com toda a força, tá em harmonia com seus valores e, enfim, a cada dia melhorando, tentando melhorar um pouquinho. Então vamos começando, né? Separei algumas perguntas. Depois, se alguém quiser fazer comentários aqui, podem deixar. E aí depois eu mando para a Laís, a gente tenta responder juntas. Mas, enfim, eu pensei em a primeira pergunta, Laís querida, fazer uma breve apresentação sua, para quem não te conhece. Acho que muita gente aqui já conhece, mas acho que também tem muita gente aí que ainda não teve esse privilégio de te conhecer. Então, se você puder contar um pouco do ponto de vista pessoal, profissional, quem é você, quantos filhos você tem, o que você está fazendo de profissão, ou qualquer outro ponto que você considera importante para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Tá bom, então agradecendo demais esse convite, a presença da Esther é uma presença que nos eleva, que nos anima, que nos enche de alegria. É impossível ficar do lado dela e sentir a alma normal, porque a gente reverbera junto com ela, é uma pessoa muito iluminada. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, tanto que estão aqui com ela. E eu vou me apresentar. Então, me chamo Laíse, eu desenvolvo um trabalho na internet tem aproximadamente 3 anos. Eu abri o meu perfil no Instagram na pandemia em 2020, mas eu só comecei a trabalhar na internet de uma maneira mais formal em 2023, 22. Eu sou formada em Direito. Eu fiz, antes de fazer a faculdade de Direito, eu fiz a metade da graduação em Medicina. Eu queria fazer psiquiatria, eu queria entender a alma humana, mas do ponto de vista mais clínico e biológico. E depois eu fui percebendo que a minha intenção era mais espiritual, intelectual, moral. E fazer direito, porque vocês vão saber, a minha intenção com o direito era ter uma profissão que me desse algum tipo de estabilidade, mas que eu pudesse ficar em casa, cuidando dos meus filhos, fizesse um concurso público. Então eu fui fazer direito com esse foco. E eu sabia já que não seria a minha profissão que ia me realizar pessoalmente, essas demandas intelectuais que eu tinha, de entender a alma humana. E uma das coisas que me fez sair da medicina foi por causa da carga de trabalho também. Mas entendam uma coisa, assim, quando eu fiz medicina eu tinha 17 anos, quando eu larguei a faculdade eu tinha 20 anos. Hoje que eu tenho 41, eu já penso bastante diferente. Eu não acho que você precise deixar a medicina, eu não acho que você precise fazer uma escolha profissional já antes da hora, pensando nos filhos. Eu acho que as coisas têm que acontecer um pouco concomitantemente, né? A cada dia basta o seu cuidado. Mas eu tinha isso na minha cabeça, eu fui fazer direito. No meio da faculdade de Direito, eu conheci o meu marido, que também fazia Direito e também estudava Filosofia. Então, o Direito para nós dois era algo como uma estabilidade. Muita gente que eu conheço faz Direito por isso. Não que nós fôssemos apaixonados, mas o Direito, ele é tipo assim, a mandioca. A gente não tem um grupo de fãs, é difícil ter pessoas apaixonadas pelo Direito, mas difícil a pessoa também detestar. Então, quem é de humanos fica ali um pouco, aceita fazer. A faculdade não era algo que me demandasse demais, que me desgastasse, e fui levando o curso de Direito, ele também.
e estudando várias coisas paralelamente. Quando terminou a faculdade de Direito, nós fomos fazer pós-graduação. Ele foi na minha frente fazer mestrado e doutorado em filosofia, no Rio, e eu fui atrás. A gente namorava, não morava junto, mas a gente tinha, assim, essa afinidade de buscar as mesmas coisas na vida. Fui fazer minha pós-graduação em História da Cultura. História da Cultura, no programa da PUC do Rio, é um programa muito interessante que ele articula várias áreas de ciências humanas, articula teoria literária, sociologia, filosofia, dentro da história. E eu fiquei muito encantada, e dentro desse programa eu consegui fazer aquela abordagem que eu sempre busquei, que era uma abordagem integral, assim, das questões humanas. E é algo que, isso sim, marcou muito o meu percurso profissional até hoje. Essa vontade de integrar as diversas áreas do conhecimento. Quando nós ficamos noivos, nós tomamos a decisão de voltar para Belém. Ele já tinha terminado o doutorado, só faltava defender a tese, e eu estava no meio, mas eu já tinha terminado as matérias, eu podia escrever o trabalho, né, de conclusão, a tese de doutorado aqui em Belém. Nós voltamos e eu suspendi um pouquinho o doutorado, já tinha terminado os créditos, e fui estudar para fazer concurso público, porque eu tinha graduação em Direito, a gente tinha casado, os filhos podiam chegar a qualquer momento, e eu pensei que era um momento ali ideal para eu fazer o concurso. Então, desde sempre, o meu foco na carreira jurídica foi um concurso de analista, um concurso técnico ou de nível superior, mas um concurso que não fosse a carreira fim, porque eu não queria morar no interior. Aqui o Pará é um estado muito grande, a gente passa 15, 20 anos no interior até chegar na capital. Então eu foquei no concurso para analista, e eu passei no concurso de analista do Ministério Público, trabalhava 10 minutos de casa, assumi super grávida, então eu estava grávida de 8 meses da Maria quando me chamaram. Nossa! O concurso demorou a chamar, eu engravidei. Aconteceu mais ou menos como eu tinha previsto, assim, de entrar no serviço público com um bebê pequeno, e foi maravilhoso, porque eu tive 4 licenças de maternidade, então de 6 meses, o meu horário era meio período. Quando teve a pandemia, eu fiquei muito tempo de home office, junto com a licença maternidade. Assim, todo mundo ficou de home office, né? Mas depois o Ministério Público continuou um pouco até aqui, quando o Ministério Público suspendeu totalmente o home office, eu pedi exoneração e comecei a desenvolver o meu trabalho na internet. O meu trabalho na internet, ele surgiu muito despretensiosamente, porque eu abri um perfil chamado Entre Esposas para ajudar algumas amigas minhas que tinham problema na questão da intimidade conjugal, do casamento. Nossa! E eu queria ajudar as minhas amigas. E eu queria ajudar as minhas amigas. Então, eu tinha amiga que estava assim, tinha um casamento que não tinha outros problemas, mas esse ponto, que é um ponto tão central, era um ponto ali que precisava de um cuidado. E como eu via que elas não tinham muito espaço para conversar sobre isso, e que na própria conversa ficavam um pouquinho constrangidas, e eu criei esse perfil fechado para poder falar desse assunto de uma maneira íntima, anônima, em que elas não pudessem ali, não precisassem se expor, e eu pudesse orientar de alguma forma. E foi muito legal. Acontece que, como a gente sabe, a vida íntima de um casal, ela é a cereja do bolo. Então, várias outras áreas da vida matrimonial precisavam de cuidado, e várias outras áreas da feminilidade precisavam de cuidado, para que essa entrega no matrimônio pudesse ocorrer de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais consciente. E então, Entre Esposas se tornou um perfil de formação integral da mulher para cuidado do casamento, dos filhos, do matrimônio. E quando eu saí do Ministério Público, eu lembro que eu tive essa crise, né? Que não foi muito crise, mas eu pensei vou sair do Ministério Público, vou ficar em casa. Na época eu fazia homeschooling com a Maria. A Isabel era muito pequenininha, então ela não tinha, assim, um conteúdo. Eu só fazia aquela pré-alfabetização com ela. E eu conversei num curso, eu fui para um curso anual, para um curso de formação, aquela formação que a gente faz todos os anos, como se fosse uma atualização, que é espiritualidade, mas também formação em doutrina. E eu conversei com uma pessoa lá e ela me falou assim, olha, você tem certeza que você vai pedir exoneração e ficar em casa? Porque você foi, assim, eu fui criada para trabalhar fora. Não só trabalhar, né, mas para desempenhar
os meus talentos intelectuais, desenvolvesse os meus talentos intelectuais no âmbito acadêmico, tinha doutorado, para eu ficar em casa. Então, o que a pessoa me chamou a atenção foi assim, que eu poderia ficar muito empolgada no início, mas que depois eu talvez não me encontrasse, talvez enterrasse os meus talentos, talvez para o meu marido não fosse bom, porque o meu marido também é da área acadêmica, intelectual, ele talvez fosse perdendo, sem querer, não que naquele momento... Uma parceira, assim, né? Uma companheira nos estudos. É, uma companheira, perdendo um pouco a admiração, que essas coisas vão acontecendo sem que a gente se dê conta, sem que a gente perceba. Mas o fato é que as relações, elas são muito diferentes. A gente voltar para os padrões de antigamente, nem sempre funciona. E eu fiquei pensando, eu falei, olha, ela tem razão. Por mais que a gente tivesse se organizado financeiramente para eu sair do trabalho e não precisasse contar com a minha renda, seria interessante que eu pudesse fazer alguma coisa de casa, conciliasse assim, porque eu adoro estar em casa, eu gosto muito de trabalhar de casa. Então isso era uma coisa que para mim já estava certo. Eu não preciso sair de casa... não preciso sair de casa pra ser feliz. Porque tem gente assim, que quando fica dentro de casa, e é importante a gente saber, se esquece um pouco de se cuidar, perde o ânimo de... Então eu ficava em casa, mas ficava lidando com as coisas de uma maneira profissional, me arrumava, tentava ter um estilo um pouco... manter o meu modo de ser. Com energia alta, sempre teve, Exatamente, né? Exatamente, mesmo dentro de casa. E isso é importante, porque tem gente que não consegue operar assim, que precisa se arrumar para sair de casa, que precisa do apelo do mundo para de alguma forma em casa estar bem também. E como eu tinha trabalhado muito bem no home office, eu sabia, olha, trabalhar de casa funciona para mim. Isso é bom para pessoas conhecer. Eu já estou falando, pensando nas tuas alunas, né? Claro, e nossa, eu resolvi você tá falando fazer muita coisa que aparece nas conversas delas. E é lógico essa frustração, que eu às tinha... vezes, de uma decisão de ficar em casa e como lidar depois que você toma uma decisão e não tá sendo exatamente como você imaginou, e como para você foi uma bênção, né? Você poder ter pensado nisso antes, né? Assim. Exatamente. E eu resolvi fazer uma mentoria com o Vitor, porque meu marido faz mentoria. E eu fiz uma mentoria com ele de transição de carreira. Eu falei, olha, agora Nossa, que eu vou legal, sair, não sabia. eu quero montar alguma coisa na internet, alguma coisa com esse perfil que eu criei, que tá dando tão certo, tá funcionando. Ajudo as pessoas, que também era muito importante que eu me sentisse útil, porque quando a gente se sente útil, a gente tem autoestima, a gente tem força para seguir adiante, para enfrentar os desafios. E a gente se sentindo útil para os de fora, a gente valoriza também o nosso passe dentro de casa. Porque as pessoas dentro de casa sabem que a gente é útil, nos escutam com outros ouvidos, nos olham de outra forma. Tem crédito, exatamente. E isso a gente tem que ser muito verdadeira com essas decisões. Porque às vezes a gente idealiza muito, a gente olha as coisas e pensa assim, nossa, se eu ficar dentro de casa, cuidando de tudo, vai tudo funcionar maravilhosamente, eu vou ficar super realizada, meus filhos vão me obedecer, meu marido vai ser apaixonado. Mas não é assim que funciona. Nossa, então é muito importante a gente ter essa consciência, assim, de que a gente também precisa... O que nos dá autoestima? O que faz com que a gente se sinta valorizada? E esse meu trabalho é um trabalho que está vindo bem. Foi quando eu elaborei na mentoria a estrutura da comunidade. E quando foi final do ano de 2022, eu lancei a comunidade com um Natal especial. Então sempre a minha comunidade ela abre no Natal, que é a minha época preferida do ano. E eu ajudo as alunas a viver esse período assim, do advento, cuidando da casa, do marido, preparando para as festas. Que demais lá, nossa. Vou ter que trocar o fone, Estezinha. Como elas vão fazer isso? Tudo bem, vamos fazer uma pausinha. Porque ela vai trocar o fone da bateria. Senão a gente vai colocar o fone... Ver se esse... Tá. Senão a gente vai ter que colocar o fone... Eu tô usando um bem raiz aqui. Bom, aparentemente tá. Aparentemente foi. Então a gente pode continuar. Tá. Quer que eu continue nessa linha? Você falou que você normalmente abre no Natal, isso, né? Que é o seu período favorito. E você já começa ajudando as meninas da comunidade a organizar o advento, entrar nesse... Isso. Legal. E o Natal, ele é bom porque ele nos ajuda a articular várias áreas da nossa vida. Porque o Natal, ele tem uma dimensão espiritual muito profunda. Lógico, esse tem que ser o sentido primeiro, e já ajuda um pouco a colocar as alunas da comunidade nesse clima. Olha, que tudo sai do espiritual.
Então, a gente prepara a vida espiritual, a gente prepara essa chegada de Jesus, o nascimento, aprende ali a traçar metas, também vem um ano novo com toda essa esperança de novas metas, novos propósitos. E a gente também é um período que a gente cuida mais da casa, porque as crianças estão em casa, estão entrando de férias, tem que fazer ali as atividades, a gente cozinha coisas diferentes, a gente escolhe presente, a gente tem que pensar nas pessoas e o presente que a gente vai dar. A gente também fica preocupada com o que a gente vai vestir nessa época do ano. Então, eu consegui, nesse primeiro ano de 2022, fazer o Natal. Fiz um livrinho de orações para a noite do dia 24. Foi muito legal. E, desde então, eu faço a comunidade. Ela abre sempre no final do ano. Em novembro, eu abro as vagas. Em dezembro, tem o nosso Natal especial. E eu passo o ano com um programa de formação. Nos 7 eixos, que são os eixos de formação da comunidade, que eles tocam, aí volta para aquilo que eu estava te falando da minha formação no programa de História Social da Cultura, que eles tocam em todos os âmbitos da vida humana. É lógico que lá, na História da Cultura, não tinha o principal, que era a dimensão espiritual. Mas, assim, tem uma dimensão espiritual na comunidade, a vida moral, que é o fortalecimento da vontade, a luta pelas virtudes, a educação da afetividade, um eixo cultural em que a gente analisa filmes e livros para debater aquele tema que a gente está formando naquele mês. Então, o tema da ordem, feminilidade, maternidade, fortaleza, filiação divina. O tema que a gente estiver debatendo na comunidade, eu escolho um livro, um filme, para a gente analisar e perceber como isso desenrola no enredo, nos personagens. Cuidados da casa, cuidados da feminilidade e intimidade conjugal. Em 2024, eu abri um novo eixo, que foi o eixo do cuidado dos filhos, educação dos filhos, e que também foi muito legal. E esse ano a gente deu uma continuidade, porque a gente já tem muitas aulas que já são como se fosse o alicerce da formação. Então, eu escuto hoje em dia muito as alunas, vejo o que elas têm de demanda e a gente vai aperfeiçoando essas aulas, gravando aulas mais pontuais específicas. E hoje o meu trabalho é esse. Concretamente, já que você é bem concreta na organização do tempo e da rotina, que eu acho muito importante, eu tenho um dia por semana que eu gravo as minhas aulas, e os outros dias pela manhã eu preparo essas aulas, leio, estudo, preparo, tomo nota, e à tarde o meu trabalho é com as crianças, eu fico com as crianças todas as tardes e à noite é do marido. Então é assim que... Demais, Essa sou eu, e é assim que eu administro o meu tempo e o meu trabalho e a família. Nossa, Lá, que incrível! Olha, eu aqui tô descobrindo mais pérolas aqui sobre a sua vida, junto com as meninas. Já tô com vontade de reestruturar e mudar todas as perguntas que eu ia fazer. Mas a gente vai tentando adaptar aqui. Então, eu conheço bom, vocês sabem, né? Eu vou no texto que eu publiquei da Laíse. Eu conheci, e o que mais me encantou é justamente essa característica, que é um dom de Deus, né? Eu acho que é um dom que Deus te deu, de conseguir fazer essas conexões e integrar realidades diferentes e sentidos diferentes externos, né? Para a gente captar e compreender as coisas importantes da vida. Então, quando a gente ouve uma palestra sobre, por exemplo, o tema da ordem, né? Que a gente fala tanto. A gente entende, legal, mas se você, além de ter visto a palestra, você viu um filme que te tocou, que tem uma série de símbolos, lê um livro que tem a ver com aquilo, e acho que isso é uma habilidade, um dom muito especial que você tem de conseguir transmitir essa informação através de diversos canais, mexer com os sentidos, com os afetos, com todas aquelas camadas humanas que a gente tem por dentro, para fazer, de fato, a pessoa absorver e querer, né, viver aquela virtude que ela está precisando. Então, acho que isso é uma das coisas mais legais que eu acho da comunidade da Laíse, que vale muito a pena. E que, de fato, é muito bonito de ver de fora como você tá usando o que Deus te deu, assim, você tá rendendo, né? Assim, você tá fazendo exatamente o que você nasceu para fazer, assim, do ponto de vista profissional, claramente, né? Nossa, e aí, ainda mais no nosso contexto de hoje, né? Que os símbolos e os filmes, as músicas são tão manipuladas para levar a gente para caminhos tão confusos, né?
e que esses são os instrumentos que mais são eficazes para mudar nossa cabeça no fundo, né? Não é uma aulinha sobre teoria, mas é o que a gente ouve nas músicas, é o que a gente vê ali nas redes sociais, é o que a gente assiste de filme, enfim. Mas, Laís, então, bom, agora eu queria uma segunda pergunta mais específica, né, sobre esse seu percurso, que começou bem acadêmico, né, passou por um concurso, depois agora continua, de certa forma, uma natureza acadêmica na medida que você dá aulas, você é professora, mas você vai se, de alguma forma, dirigindo ali, estudando o que você vai passar. E aí, bom, você falou uma coisa muito interessante, que é importante, né, você planejar, né, que você tinha uma clareza muito grande antes de começar aí as suas decisões de carreira, você já sabia que você queria ser uma mãe presente, que não ia dar para fazer uma carreira qualquer, que você... Mas, por outro lado, você também falou que, com o tempo, foi aprendendo que as decisões têm que ser tomadas à medida que as coisas acontecem também. E eu concordo muito com isso. Planejar é muito importante, tem aquela frase que fala que quem não planeja, planeja falhar, né? Mas a gente tem um certo... tem uma sabedoria, né, também de lidar com a vida a cada dia, né? De saber corresponder aos acontecimentos e não antecipar e ficar preocupada, ansiosa, né? E acho que isso é um ponto muito forte aqui, que eu vejo que as meninas conversam ali no chat do grupo, sabe? Elas têm muito medo de errar nas decisões e elas têm esse desejo de planejamento. Algumas pessoas acho que têm mais uma tendência a não planejar e ir agindo, e isso também, enfim, talvez não seja completamente prudente, né? Mas, por outro lado, outras pessoas têm muito medo de errar e de se frustrar no meio do caminho. Então, como que você, né, com toda a sua jornada, os seus planos e mudanças, né, que conselho você daria para que a gente consiga ter um plano, mas ter um desapego ao mesmo tempo? Teve algum período nas suas mudanças de carreira que você se sentiu insegura? Porque deu a impressão, pelo que você falou, que você conseguiu antecipar tudo que poderia acontecer e você foi resolvendo na mentoria, né, foi resolvendo antes e foi dando... E isso foi bom pra você, né? Que, enfim, você fez um plano e que deu certo, né? Assim, então, eu queria focar assim, nesse ponto específico. Olha, Estezinha, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas e é algo que até essa trajetória me serviu muito, é que a gente tem a graça de Deus e a graça na própria circunstância. Então, a gente nunca vai conseguir prever todas as possibilidades de dar errado ou de dar certo. A gente nunca vai conseguir zerar essa previsibilidade. Agora, a gente precisa exercitar a prudência e tomar uma decisão no momento em que essa decisão se coloca para que a gente tome de acordo com os elementos que a gente tem disponíveis. E eu acho assim, eu penso muito que a gente deve, o nosso futuro e o nosso presente, a nossa história, ela está sendo construída com Deus. A gente tem a ação da providência divina ali construindo com a gente. E Ele mostra as coisas que Ele quer que a gente veja. O que Ele não mostra, de alguma forma Ele quer que a gente aprenda com a surpresa ou porque Ele não quer que isso influencie a nossa decisão. Eu tenho realmente uma visão muito sobrenatural com relação a isso, sabe? Então eu olho, até porque, vou te contar um segredo agora, um parêntese que vai ser uma viajada, entendeu? Vamos lá. A minha conversão ao catolicismo, minha conversão, a volta para a fé se deu quando eu estava estudando a criação, a história. Eu estava estudando história, estava estudando a criação, eu já estava pedindo a Deus luzes para eu entender, porque eu já tinha assim uma fé até operativa, eu já estava indo para a missa, buscando agir de acordo com a fé, mas ainda não tinha, sabe quando ainda não saquei assim mesmo, ainda não tinha encontrado a minha relação com Deus como uma pessoa. E eu entendi que quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis, né, a criação, o relato da criação, não é algo que acabou lá atrás, é algo que ainda está acontecendo. Né? A gente ainda está sendo criado. Então, assim, o bebê que você está esperando, o meu bebê que acabou de nascer, ele está sendo criado por Deus, não acabou lá atrás. E quando ele cria as coisas vão sendo reveladas na história
progressivamente, paulatinamente. Da mesma forma, a nossa vida. Então, pensa assim, hoje o que a gente tem como se fosse uma Polaroid. Pensa ali a Polaroid, sabe quando ela não vai sendo revelada aos poucos? Então, algumas coisas vão aparecendo, outras não. Só que essas coisas que não estão aparecendo é porque Deus não quer que elas apareçam ainda pra gente. Porque faz parte da surpresa do futuro isso. Porque Deus vai colocar no momento em que isso for útil para nossa decisão. Só que, ao mesmo tempo, tem coisas que estão aparecendo. Né? Tem coisas que estão ali no nosso terreno e a gente tem que tomar decisão prudencial de acordo com os elementos que a gente vê. O que a gente não vê, a gente tem que saber. Não adianta a gente se angustiar porque foi uma decisão de Deus que a gente não visse. Agora, o que Deus vai nos cobrar é aquilo que a gente é capaz de ver e os recursos a que a gente pode recorrer, a que a gente pode lançar mão, de que a gente pode lançar mão. Então, a gente pode conversar com uma pessoa, pode fazer uma mentoria, conversar com uma amiga, conversar com um sacerdote, conversar com a nossa mãe, com o nosso marido, com alguém que nos ame, que queira o nosso bem e que nos ajude, às vezes, com uma visão complementar e diferente da nossa, a nos mostrar o que a gente não está vendo. Não que a gente vá se eximir da nossa responsabilidade de decidir. Porque uma coisa que eu percebo também, Esther, nesse momento atual, é uma dificuldade e uma certa covardia em tomar determinadas decisões. Eu vejo que as pessoas estão muito inseguras para decidir, porque elas também têm muito medo de dar um passo em falso. E saber que dar passo em falso faz parte, que é humildade saber que às vezes a gente vai errar. E que tá tudo bem, que errar faz parte, que é humano, e que se a gente errar, a gente vai recomeçar, a gente vai voltar atrás, e que tudo bem errar, entendeu? E que acontece, às vezes a gente não vê tudo. E eu digo isso porque eu percebo que no nosso meio, assim, a gente trabalha na internet, a gente tem ali a história das caixinhas, né, dos stories. As pessoas perguntam coisas assim que eu fico muito chocada. Digo, como é que essa pessoa está me perguntando isso? É uma decisão assim, é claro que ela quer uma luz e tal, mas às vezes eu percebo uma coisa tão simples, a pessoa não tem a capacidade de decidir sozinha, com os elementos que ela tem. Nossa, eu não tenho os elementos que ela tem, eu nem conheço toda a vida dela, eu não conheço as circunstâncias. Então eu vou dar ali uma pista, uma orientação assim geral, mas que eu com certeza não sou a melhor pessoa para orientá-la, porque eu não conheço a vida dela, eu não conheço as circunstâncias, os elementos. Eu vou sair de casa, ficar em casa, eu não sei. Eu não sei como é a sua estrutura emocional, sua estrutura financeira, eu não sei como é a demanda das crianças, dos filhos, se você tem apoio, se você não tem. Se para você não ter apoio é melhor ou pior. Então, são tantas variáveis que a pessoa não consegue decidir muitas vezes porque ela não tem esse autoconhecimento também. Ela não sabe o que é melhor para ela ou o que é pior para ela. Mas, bom, aí eu fiz uma digressão enorme, mas eu não te respondi. Na minha vida, em concreto, se eu já tive insegurança em algum momento, se eu já tive... Eu não tenho medo de errar. Nossa, que legal. Não tenho medo de errar. Não tenho. Então, desde cedo, quando eu fui largar a medicina... Agora, me pergunta, você se arrependeu de ter largado a medicina? Várias vezes na vida. Várias vezes depois, mas ao mesmo tempo é um arrependimento que não é muito racional, ele é mais sentimental. Sim. Eu acho que não depois tem que eu razão, conheci... Né? Exatamente, ele não tem um fundamento, mas depois que eu conheci, vou te dizer até porque não tem razão. Depois que eu conheci a antropologia filosófica, a antropologia cristã, uma outra forma de fazer psiquiatria, uma outra forma de fazer medicina, eu pensei assim, se eu tivesse conhecido isso, eu teria visto a medicina com outros olhos. Mas percebe que... Por que não tem razão? Porque eu só conheci esse caminho, essa outra medicina, porque eu trilhei outro caminho na minha vida. Exato. Então, se eu tivesse continuado na medicina, provavelmente eu teria tido outra vida, outras referências, e que não teriam me realizado e trazido sentido à minha vida que as minhas escolhas de vida me trouxeram. Uhum. Nossa, com certeza. Então, eu acredito assim, que eu tive retidão de intenção. Eu larguei medicina, não foi com uma intenção egoísta, foi com uma intenção assim, de encontrar o sentido da minha vida, de procurar fundamento para um dia ter uma família, de ser uma mãe mais presente, porque eu não via essa possibilidade na medicina. A medicina não me dava nada disso. O que a medicina me dava era uma segurança financeira e até de certo status, que não era a minha prioridade número 1. E aí eu falei, não, se isso não é minha prioridade número 1, eu tenho que buscar aquilo que realmente o meu coração tá pedindo mais profundamente. E aí eu fui fazer, mas também não tive coragem de fazer filosofia nem literatura, fui fazer direito. Digo, não vou nem 8 nem 80. Fui fazer direito porque eu ia ter uma estabilidade ali financeira também.
que talvez não fosse com a medicina, talvez eu tivesse que estudar mais, fazer um concurso. Estudar mais, não mais do que medicina, mas enfim. Mas ok, eu fui trilhando assim, sabe, a minha vida. Então, mesmo hoje, eu pedi exoneração do Ministério Público, eu trabalho exclusivamente hoje em dia nas redes sociais. Tenho uma segurança, uma estabilidade? Não tenho. Mas eu tô disposta a andar conforme a música, entendeu? Você tem uma flexibilidade, por enquanto, exatamente, a comunidade tá me trazendo frutos e tá me trazendo rendimento financeiro que tá funcionando. Se não for se começar a não funcionar, eu vou pensar em outra coisa, entendeu? O que eu não consigo é agora eu não tenho nem os elementos e nem a graça de Deus para pensar numa outra saída, se não é isso que Deus quer agora, entendeu? Nossa, Laísa, que coisa muito inspiradora, assim. Eu acho que primeira coisa, só de você ouvir uma pessoa que fala assim, que não tem medo de pisar em falso, isso já é inspirador. Porque você vê, poxa, por que não? Eu também não, né? Porque quem tá com medo aí, né, de tomar uma decisão, medo de errar, por que não tentar ser parecida com a Laísa, assim, nesse sentido, não ter medo, né? E outra coisa que você falou que eu acho que me ficou muito marcada é essa questão. Estezinha, desculpa te cortar rapidinho, só porque agora eu fiquei com medo de passar uma mensagem assim. Só para eu fazer um parêntese. Sempre com prudência e responsabilidade, né? Então, assim, eu tenho 4 filhos. Eu não vou dar um passo em falso que comporte, que traga prejuízo ou coloque em risco os meus filhos. Então, Claro. por exemplo, quando eu saí do Ministério Público, eu tinha uma segurança financeira para dar esse passo. Eu me organizei para isso, entendeu? Então, é importante isso, que Deus também conta que a gente tem essas atitudes, medo de dar errado, que eu própria vai arcar com as consequências, mas não que isso vai reverberar em terceiros. Não é fazer isso de uma maneira imprudente ou irresponsável. Com certeza. Nossa, isso é muito importante, isso é muito importante. E eu acho que tem a ver com esse segundo ponto, de você buscar tomar as decisões com retidão de intenção. Então, quando a gente tem essa retidão de intenção, a gente, no fundo, busca esse conhecimento, que é o que você falou. Fala com pessoas que te amam, que te querem o bem para você conseguir ver o máximo que você puder, mas sabendo que você não vai conseguir ver tudo. E aí, quando você busca isso e saindo de si, buscando o verdadeiro desejo do seu coração, que é dar os seus frutos e ser a pessoa que, enfim, Deus quer que você seja, aí no fundo as coisas concorrem para o bem. Então as coisas vão se desenvolvendo, mesmo que não necessariamente tudo indo perfeito, né? Mas você não se sente desamparada, né? E você não se sente frustrada. Tipo, isso não vai ser capaz de te fazer perder sua felicidade, né? Eu vejo isso muito, muito, muito legal, assim, na sua vida. Foi bem claro, né? Como foi sendo conduzida com esse lado do planejamento, com esse lado da prudência, mas, por outro lado, com um certo abandono, né? Um desprendimento também. Isso acho que nossa, é muito o que a gente precisa, no fundo, essa coragem, né? E Laísa, querida, agora, bom, você contou um pouquinho que a comunidade Entre Esposas surgiu de um desejo de ajudar suas amigas, e aí depois ela foi se expandindo, né? Você foi vendo que teria como trabalhar uma formação bem ampla para a mulher e tal. E aí eu queria te perguntar, o seu trabalho com esse foco na mulher, hoje você vê assim algo bem peculiar que exista na mulher. Quais são os seus principais conselhos, né, para que a gente se realize como mulher, onde quer que a gente trabalhe, onde quer que a gente esteja, considerando essas peculiaridades da nossa natureza, assim, né, pelo seu estudo, sua especialização nisso, assim, se você puder colocar aí uns 3 ou poucos conselhos, mas coisas bem que você viu nos seus estudos e na sua comunidade que são importantes para a mulher. Tá. Bom, eu vou começar de baixo para cima. Então, a mulher, ela tem uma capacidade de transformar o ambiente de uma maneira muito material e muito concreta. Eu acho que isso é algo que nos realiza muito. A gente dá o nosso toque. Então, a gente chega num lugar, a gente transforma esse ambiente de uma maneira concreta, seja quando a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma maneira mais incisiva. Então, por exemplo, colocando uma florzinha, mexendo na decoração, dando aquele toque, aquela humanizada.
Como a gente fala hoje em dia do feed, né? Do feed do Instagram. Se o feed tá muito profissional, tá muito humanizado. A gente percebe e pensa assim nas casas ou no escritório, naquele ambiente. Aquele ambiente se tornar um ambiente mais aconchegante, acolhedor. Isso impacta todo mundo que vai trabalhar ali. Isso impacta quem tá na sua casa. Então eu lembro, assim, eu já vi a tua casa pelo Instagram e eu pensava, nossa, como a Esté coloca o coração na casa dela. Como isso é algo que está presente na maneira como ela acolhe as pessoas. E isso se tornou visível quando eu te mandei uma mensagem, né? Eu falei, Esté, eu vou estar aí com meu bebê, pode me dar uma mãozinha? Tem alguém para me indicar para ficar com o bebê? Ou tu falaste na mesma hora, vem para cá, para casa, fica aqui. Isso é visível no teu cuidado material com as coisas. O teu cuidado, assim, a tua luta pela ordem, não é uma luta estéril pelo sistema. Não é para ter um funcionamento bem, é para amar melhor. Isso a gente vê claramente na maneira como tu tornas a tua casa um ninho. E porque a tua casa é teu ambiente de trabalho. Mas assim, eu lembro quando eu trabalhei no Ministério Público, a minha mesa também tinha uma imagenzinha, a gente dá aquele toque feminino. E isso, como fez o ambiente que tinha poucos homens, mas tinha homem trabalhando, assim. Então os homens eles vão se tornando mais domesticados, parece mesmo. O ambiente ele deixa de ser um ambiente assim bruto, só de produtividade. Então, deixar com que isso que é muito feminino da nossa natureza, que é de construir o espaço para que seja um espaço de humanização, um espaço de aconchego, de acolhimento, isso é muito importante. Então, onde quer que você esteja, não deixe que a vida, que a rotina, que o cotidiano abafe essa nossa inclinação, porque ela não é uma inclinação, não é acessório, não é algo supérfluo. Então, você colocar uma florzinha, você servir água numa taça bonitinha, você arrumar o arroz de uma forma diferente, isso não é acessório, não é frescura, para usar uma expressão assim bem. Não é. Comer na panela e comer na mesa posta faz diferença. Isso educa os sentidos, o seu marido vai ficar um marido mais amansado, tudo você humaniza. Essa é uma das funções que a gente tem. Nossa, incrível. O outro aspecto, esse aspecto eu falaria assim, o primeiro, né? Aí falar de um nível intermediário, que é o nível das relações. A mulher, ela se relaciona com pessoas. Mesmo que a gente esteja tratando de assuntos muito sistemáticos, muito objetivos, a gente sempre vê o ser humano por trás disso. E levar isso em consideração também. Então, considerar assim, qual é a pessoa, qual é a finalidade, qual é a missão, quem eu toco com esse meu trabalho. Não tocar a tarefa, não virar tarefeira, porque isso é algo que também nos afasta da nossa feminilidade. Colocar as crianças para dormir, assim, encaixar todo mundo numa rotina. A rotina é importante, mas as pessoas vêm em primeiro lugar. Os processos são importantes, mas as pessoas envolvidas nesse processo vêm em primeiro lugar. Nem que seja, no meu caso, eu trabalhava com a promotora de justiça e depois com o procurador-geral de justiça. Então, eu não fazia, eu fazia, claro, sempre analisando ali as pessoas envolvidas, a questão, via alguém por trás disso, não meros papéis. Mas também pensava na minha relação com o meu chefe, de fazer aquilo da melhor forma possível para que aquele trabalho fluísse melhor, para que ela desempenhasse melhor aquelas tarefas, para cumprir o papel institucional por meio de pessoas. A gente nunca está lidando com a instituição de uma forma fria. A gente está lidando com as pessoas, sejam com aquelas que movimentam a instituição, seja com aquelas que são beneficiadas com aquele trabalho. Sim. E, em terceiro lugar, a vida espiritual. Porque nós somos um elo entre o ordinário e o eterno. A mulher, ela tem esse vínculo espiritual e ela é a catequista natural do lar. O nosso corpo fala da geração da vida. Nossa. A gente, quando a gente está lembrando as pessoas justamente que os vínculos são mais importantes, lembrando que a casa é um lar, lembrando que os ambientes são humanizados, o que a gente está fazendo? A gente está lembrando as pessoas ao nosso redor da realidade imaterial, de que não é simplesmente sobreviver, mas é viver com sentido, em um sentido de eternidade. E para isso a gente tem que priorizar a nossa vida espiritual, porque senão essa nossa chama, que é a chama do lar, que é a chama da lareira que a gente tem que ser, ela vai esfriando, apagando. Nossa, que lindo. Tá tudo ainda meio fervendo na minha cabeça, mas a questão das relações, né? Das pessoas. Das pessoas.
Para mim é algo muito fácil de esquecer, de tornar as tarefas mecânicas, principalmente quando eu tô com as crianças, que a gente quer tocar como se fosse uma fábrica, né? Tipo, hora do banho, hora do jantar, tá, né? E muitas vezes a gente acaba, né? E eu ouvi essa frase do Papa Bento, que fala que a paciência é o rosto cotidiano do amor. E esse rosto cotidiano do amor, né? Quando você falou sobre essa coisa que a mulher tem muito por instinto, parece assim, é esse rosto cotidiano do amor, né? Que a gente vai construindo e tentando enxergar além do Cronos, né? Das coisas, mas enxergar o que tá por trás. E que, querendo ou não, né? Por exemplo, a gente está agora com a inteligência artificial, que consegue praticamente trabalhar por nós quase. Daqui a pouco a gente não vai nem poder ler. Só que uma coisa que ela nunca vai poder fazer é sentir o que a gente está sentindo, né? É experimentar o que é, por exemplo, um abraço, né? Experimentar o que é a saudade, o que é são essas coisas que são muito humanas, né? E que eu acho que justamente é o que a gente, mulher, tem que proteger, né? Uma coisa tão peculiar, nossa. Perfeito. E agora, bom, eu pensei, você já contou um pouquinho, né? Como você faz, né, para se organizar com o seu horário, né? Eu adorei que você tem um dia da gravação, os outros dias são mais manhã de trabalho mais intelectual, estudo, tarde das crianças, noite do marido. Adorei essa fórmula, assim, muito boa. Mas eu penei com isso, eu penei chegar nessa fórmula, porque eu fui testando e não dava certo, e eu deixava para gravar qualquer dia e não dá certo. Então foi quando eu falei, olha, cheguei ontem de viagem, falei, não, mas hoje eu vou gravar, porque senão eu entro no... Acumula e eu perco uma coisa que é preciosa. Quando a gente encontra uma rotina que encaixa, né, Esther? Você sabe bem como é Nossa. isso. Tem que defender aquilo. Exato, é muito difícil. E aí eu queria aproveitar, assim, dentro da sua rotina, como que é o desafio de conciliar também ter filhos de idades tão diferentes, né? De você tem um bebezinho, tem também uma filha, acho que quase pré-adolescente, né? Se eu não me engano. Isso. E eu acho que eu vou até juntar com a próxima pergunta e dizer assim, né? Na sua rotina, você já falou dos seus horários, mas como que na prática você consegue dar essa atenção, né, para cada filho, para o marido, assim, principalmente com os desafios de cada um que são muito diferentes. E também, sabendo que você e o seu marido, o Vitor, são super intelectuais, né? Se vocês fomentam isso também no jeito, na cultura de vocês, e como que vocês também despertam talvez esse lado com os filhos. E se vocês têm alguma coisa, assim, sei lá, uma coisa básica, uma regra, um princípio da casa de vocês, que vocês querem que, assim, pode faltar tudo, mas isso aqui na educação a gente defende, né? O essencial para vocês ali. São várias perguntinhas, mas eu acho que tem mais a ver com a questão de educação dos filhos mesmo. Né? De como você consegue, na rotina, dar atenção para diferentes idades e para os seus desafios, e como você implementa, você e o Vitor, a cultura de vocês, tanto esse lado intelectual como os valores. Vamos lá, Stezinho. Então, é um grande desafio mesmo, essa questão das diferentes idades. E eu sofro com isso. Sofro, por exemplo, vou te contar assim, eu tava viajando com o Tomás. A gente passou 10 dias fora. Ele grudado em mim, filho único. E foi muito legal, porque às vezes eu tenho um pouco essa sensação, né? De que eu não consigo me dedicar pra ele, bebezinho, tanto quanto eu me dediquei cada vez menos, assim, né? Porque tem um a mais. Então, essas viagens são uma excelentes oportunidades. Então, eu fui fazer meu curso, fiquei com ele, fazia tudo com ele pendurado em mim 24 horas por dia. Aí eu cheguei morta de saudade dos outros e fui pegar no colégio, eles ficaram comigo, foi maravilhoso. E à tarde quiseram ficar comigo, então ele foi dormir, ficou aqui, eu tenho funcionária. Ficou aqui, eu fui estudar, fiz tudo que eles quiseram. Mas à noite o Vicente me pediu para eu fazer ele dormir e fazer carinho. Ele é muito fofo, ele é muito carinhoso. Ele falou, mamãe, hoje você que vai me fazer dormir e vai me fazer carinho, tá bom? Tá bom.
Só que o Tomás, justamente porque estava dormindo Acostumado comigo há mais de 10 dias, ele não calou a boca. Ele chorou loucamente, muitas horas, assim, muitas horas não, né? A gente muito tempo com o Vitor. Aí o Vitor veio, trouxe, eu tentei dar de mamar pra ele, mas ele não tava nem pegando o peito. Lembra que ele ficou assim na tua casa? Lembro. Eu acho que quando ele troca de ambiente, Tem ele uma fica assim, um pouco adaptação. estressado. Exatamente, aí ele não tava nem conseguindo mamar, só chorando muito igual ele tava aquele dia Sei, na tua casa. eu lembro. Parecia um cansaço, uma exaustão, mas ele não conseguia dormir. Aí eu fiquei um pouco frustrada por ele, pelo Vicente, porque o Vicente tinha me pedido pra eu fazer ele dormir, aí eu pensei, poxa, eu vou sair daqui. Aí eu fiquei me sentindo culpada e pensando na cabeça do Vicente, que ele ia ficar pensando, a mamãe tá com esse bebê há todo esse tempo e vai... Só que sabe que é uma coisa da minha cabeça? Que o Vicente ficou de boa. Ele viu que eu tava lá e que eu saí pra atender o bebê que tava dormindo. Então, é uma coisa natural a compreensão. Às vezes a gente superdimensiona na nossa cabeça o que vai ter impacto com as crianças. E uma vez eu recebi um conselho que é muito verdadeiro, que uma criança, ela entende quando tem uma necessidade real de um irmão que a gente precisa atender. Nossa. O que ela não entende é quando a gente fica no celular sem dar atenção. Nossa, verdade. Quando a gente tá perdendo tempo com outra coisa que não tá dando atenção. E a criança, ela tem noção disso, sabe? E tanto que o Vicente não ficou chateado. Eu saí, fui lá atender o bebê, fui fazer ele dormir, deitei. No outro dia de manhã ele veio fofo, carinhoso com o irmão, veio me dar beijo e tudo. Então ficou numa boa. Então, para dizer assim, que a gente tem que saber, da mesma forma como as nossas decisões são guiadas pela necessidade, olhando as circunstâncias, que em primeiro lugar é atender quem tem necessidade, quem está precisando ali. Então, quando tem uma demanda, né, mais gritante, a prioridade ela se impõe. E a gente tem que entender, olha, se essa pessoa está com essa necessidade, está precisando de mim, está decidido. Não tem o que fazer. Exato. Então, se tem uma criança que adoece e vai para o hospital, eu não vou ficar... É claro que é sofrido para todo mundo, que os outros estão com saudade, mas eu preciso estar com aquele irmãozinho no hospital, então eu vou ficar com ele. De uma maneira geral, eu atendo assim, né, por necessidade, mas no cotidiano, eu sei que eu preciso dar uma atenção individualizada para cada, mas que também tem as diferentes fases. Então, a minha filha que está entrando na pré-adolescência, ela precisa de muito tempo de conversa. Ela precisa conversar, falar, ela precisa que eu a escute. Então, eu preciso defender um tempo com ela que normalmente é quando dormem os mais novos e como se fosse aquele entreturno entre as crianças e o pai. Sei. É o tempo que eu tenho para ficar com ela. E aí é um rebolado, porque ela quer sempre conversar mais do que eu tenho aquele tempo. E o meu marido quer ficar comigo, ele quer descansar porque ele dorme super cedo. Então é uma coisa assim, que aí o que eu procuro fazer? Uma vez eu dou um jeito de pegar ela no colégio, só ela, e as crianças vêm pra cá para que eu tenha tempo de conversar bastante. Vou levar ela no balé. Então ontem eu sabia que o Vitor ia querer ficar comigo, eu fui pegar ela no balé. E tem uma papelaria lá perto, fui lá na papelaria comprar um presente para uma amiga dela, fiquei conversando com ela, voltei andando com ela do balé para casa. Já me antecipei porque eu sabia que ia ser um problema. Depois que os meninos dormissem, que eu também imaginei, o Tomás vai dar trabalho, as crianças vão querer atenção e o Vitor também. Como eu vou fazer pra Maria se sentir ouvida? Eu digo, eu vou pegar ela no balé no horário que eu vou estar com ela. Nossa. E o Tomazinho tá ali pelo lado, entendeu? Então, a gente tem que estar fazendo... Criativa. Se antecipando, exatamente. Nossa. E tendo essa criatividade. Agora, saibam todas que é difícil, que é uma saia justa, que é um equilibrar de pratos, que não tem uma fórmula, que a gente tem que estar analisando a nossa circunstância constantemente. Então, olha, qual é o momento? Eu cheguei de viagem, vão ficar com saudade, vão pedir isso, vão pedir aquilo, mas tem aquela demanda. Então, procurar ver qual o momento que eu vou conseguir estar sós com aquele determinado filho. Às vezes é num trajeto para levar para um judô, para uma natação, então eu vou levá-lo, aí eu vou ficar com ele, vou conversar com ele. Mas aí eu cobri aqui, mas descobri aqui, então o outro já tá na reserva. Nossa, eu acho muito lindo isso, você tentar realmente aproveitar cada oportunidade, né? E não, porque às vezes também a gente se planeja para estar com a criança num momento e às vezes ela tá bem
ela tá bem resolvida, aí você pode aproveitar e fazer outro, né? Não sei. Exatamente. Ou às vezes o marido isso um dia não vai jantar em casa, não vai, daí você aproveita e faz outro. É muito assim, um jogo das oportunidades que aparecem em cada dia, né? Exatamente. E para isso a gente tem que estar atenta, com autoconhecimento e conhecimento dos filhos. A vida de oração ela é muito importante para isso. Nossa. Porque a gente leva esses assuntos para oração. A gente leva assim, olha, como é que tá a demanda de fulano, de ciclano, de beltrano? Como é que eu vou fazer isso? Esse final de semana o Vitor vai viajar com a Maria, ele vai dar um curso, tem umas amigas dela que moram nessa cidade, ela vai junto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou encher o tanque do Vitor e da Maria até sexta, porque eu sei que sexta, sábado e domingo eu vou ficar só com os meninos. Então, vou fazer uma programação com eles, então não tem problema. É uma dinâmica assim, mesmo, né? Nossa, é incrível. Não tem como a gente pensar que vai ser estático. Realmente não tem. Exato, Nossa, muito legal. É muito real isso, sabe? Muito a vida que a gente tem de verdade, né? E eu ia perguntar também sobre essa questão... eu ia falar, né, que às vezes a gente... Eu também tenho esse mesmo sentimento, assim, quando eu tô ocupada com a Pili, que é mais bebezinha, e eu vejo a mais velha, assim, meio rondando ali do lado. Mas, por um lado, às vezes me vem um sentimento, uma coisa na cabeça, né, de que as meninas, os mais velhos, quando veem a gente cuidando do mais novo, é como se eles estivessem conhecendo como a gente cuidou delas, né, deles. Uhum. Então eles se sentem meio que amados de novo. Então eu vejo muitas vezes elas sorrindo quando eu canto uma música pra Pili, quando eu consigo acalmar a Pili, ou às vezes elas ficam assim, mamãe, pega a Pili no colo, né? Então elas sabem que eu vou ter um poder ali de acalmar, de aconchegar. Uhum. E elas querem meio que ver eu vivendo isso, e elas admiram como se elas estivessem degustando e pensando, e memorizando. E de alguma forma elas vão saber, nossa, a minha mãe, uma memória, assim, acho que talvez não tão consciente, mas que mostra como eu cuidei delas. E aí elas vão mostra também aceitando. Dá segurança para elas. A minha mãe é aquela que cuida, a minha mãe é aquela que ampara, a minha mãe é aquela que contorna o sofrimento, a dor. A minha irmã tá chorando, eu vou lá. Isso dá uma segurança presente para elas também, de ver que tu fazes isso. Exato. E também, acho que por outro lado agora, né, pensando no bebê pequeno, a gente pensa que ele não recebeu tanta atenção quanto o grande. Mas, por outro lado, ele recebe a atenção dos grandes, né? Ele recebe, às vezes, mais atenção. Por isso que, normalmente, os mais novos são mais mimados. Porque eles tiveram menos atenção do pai, da mãe. Mas eles tiveram atenção, eles tiveram o carinho de todos os outros que estão no meio, né? Então, é meio que... É tudo muito misterioso, mas a família, ela se... abastece, né? Engraçada. Exatamente, E pensar também desse ponto de vista sobrenatural, que cada um... Deus criou o Tomás sabendo da história em que ele está inserido. Então ele está contando com isso. Não é que ele foi criado para ser o primeiro filho, ele foi criado para ser o quinto filho, né? Numa família que tem essa configuração. Exato. Deus sabe tudo, aquela alma que ele infundiu tem as suas especificidades. Muito além do que a gente acha, né? Assim, das coisas que parecem ali. Uhum. E aí, bom, pra gente fechar, Laís querida, eu sempre gosto de trazer esse aspecto também espiritual das convidadas que para todas as que eu convidei até agora, tem uma dimensão muito importante, para algumas bem recente, né? Algumas não costumavam alimentar tanto a parte espiritual, e recentemente fizeram e viram muito impacto na vida delas. E você, eu sei que também há muitos anos já percebe a importância desse papel, tanto que você destacou ali nas mulheres. E aí, tem algum conselho que você dá assim, sobre como se relacionar com Deus como uma pessoa, que foi o que você falou, que eu acho que é um grande diferencial, né, na qualidade da oração, saber que você está se relacionando com uma pessoa. Tem alguma coisa, assim, algum conselho de irmã que você pode dar pra gente, e ainda mais pensando nessa realidade que muitas de nós vivemos, que é a realidade do ordinário, do estar no meio do mundo, de ter uma vida meio caótica, muita gente com filho pequenininho, ou que tem até adolescente e tem uma outra demanda que é pesada também, né, de essa atenção de conversa, né? O que você acha que a gente pode fazer para que, de fato, as práticas mais espirituais sejam combustível?
Acho que levar a sua vida para a oração, sabe? Porque pra gente não fazer uma oração anônima, não fazer uma oração em que a gente escuta uma meditação, lê uns pontos, como se a gente estivesse estudando doutrina. Não que não seja importante, mas a oração ela não é formação, ela é uma conversa, ela é um diálogo. E quando a gente vai levando esses aspectos, é levar cada filho mesmo, como se a gente estivesse indo para uma preceptoria, só que uma preceptoria com quem criou a alma dos nossos filhos, então que sabe o que é melhor para eles, que vai conseguir e ser mais inteligente no sentido de perceber que Deus fala de uma maneira muito sutil. Que, eu vou falar na oração assim, mas Deus não vai me dar uma orientação ali concreta, mas Ele vai te inspirar, mesmo que não seja naquele momento, Ele vai te inspirar na prática, Ele vai te mostrar um conselho que outra pessoa te deu, Ele vai te fazer lembrar de alguma coisa para te ajudar a cuidar de cada pessoa que está nas suas mãos. Porque Ele quer que a gente cuide, Ele quer que a gente desempenhe bem esse papel. E coisas ordinárias também. Então, além do cuidado dos filhos, do cuidado com o marido, do cuidado com uma amiga. Então, pedir mesmo luz, assim, Senhor, como é que eu organizo a rotina de casa? Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu faço? O que eu estou fazendo com o meu orçamento que ele todo mês está estourando? Onde é que eu preciso enxugar? Então, levar a nossa vida para a oração vai fazer com que a gente entenda que Deus é uma pessoa. Porque a gente não leva essas coisas assim, né? Para uma energia imaterial. A gente quer que uma pessoa que conhece as nossas circunstâncias nos ajude. Uhum. Acho que isso ajuda muito. E lutar pela oração mental, defender a oração mental. Para não ficar só em uma oração muito protocolar. Né? Mas para lutar, assim, de ter aquele momento pessoal com nossa, Deus. Que ótimo. Realmente é uma perspectiva diferente, né? Assim, pra gente realmente cuidar. Nossa, gostei muito, Laís, foi demais. Nossa, tenho certeza que as meninas também. Depois eu te mando, assim, a gente sempre tem algum comentário, coisas que vêm depois, eu te mando tudo. Queria te agradecer muito pela generosidade. Não deixem de conhecer a comunidade da Laís, que é maravilhosa. Eu sou experiência própria, assim, é muita coisa profunda e bem explicada, de um jeito que as pessoas, que a gente consegue absorver mesmo, né? Então, muito obrigada mesmo, Laís. Estezinha, obrigada pelo teu convite. Sempre é um prazer estar contigo. Fico muito feliz, mesmo que não estejamos fisicamente ali pertinho. Mas só o fato da gente passar essa horinha junto já eu também. Obrigada. Igualzinho por aqui. Um beijão, queridona. Até. Um grande beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Queridíssimas, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito a presença da Laís aqui no nosso Lab. E não esqueçam de deixar comentários, perguntas, depois eu vou passar para ela e eu retorno, coloco tudo no nosso resumo. Até sexta-feira eu mando aí a transcrição, o resumo do nosso encontro. E encaminhem aí para quem vocês acharem que vai gostar desse conteúdo também. Um beijo!